Pessoal, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Meu nome é Charlene Nagai, eu sou diretora executiva do Instituto Torna Voz. Queria muito agradecer a participação de todo mundo que está aqui hoje. Também queria muito agradecer a Paula Menezes, nossa palestrante de hoje, e a Sanara Santos, nossa mediadora. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher amarela, tenho cabelos castanhos, estou usando um óculos, uma blusa preta, um blazer verde, e tenho atrás de mim um quadro. É, Queria dar alguns recadinhos importantes aqui para todo mundo sobre como que vai funcionar a nossa dinâmica. Vocês devem ter percebido que microfone e vídeo estão desabilitados. A gente tem bastante gente participando hoje, então eu vou pedir para todo mundo que as perguntas que vocês tiverem durante a exposição sejam feitas por meio da ferramenta de Q&A aqui do, do Zoom, e que, enfim, vocês podem usar o chat, mas para a gente acompanhar as perguntas e as interações pelo chat é bastante difícil porque tem bastante gente. Então, acho que vai ficar bem mais fácil de a gente gerenciar e poder responder vocês adequadamente, a equipe do Torna Voz que está aqui nos apoiando hoje, se vocês usarem a ferramenta de Q&A. Também queria, além de agradecer a participação de todos vocês, a generosidade da Paula de estar aqui conosco e da Sanara, também queria agradecer ao Google Initiative, ao Google que apoia esse seminário, e também as nossas parceiras, a Braja, a Jor e a Enóis, que apoiaram a divulgação desse evento. O evento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois no canal de YouTube do Torna Voz. Super obrigada mais uma vez a todo mundo. Acho que a gente pode começar. A Sanara tem várias coisinhas para compartilhar aqui com vocês. Preparamos bastante coisa. Espero que todo mundo aproveite bastante esse encontro de hoje. Boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pela generosidade também, Charlene. Meu nome é Sanara Santos, eu sou jornalista, diretora do laboratório É Nós, sou uma mulher negra, de cabelos cacheados até a altura da nuca, e tô com uma camisetinha social branca, e o meu fundo está desfocado. Estou muito feliz de estar mediando esse encontro hoje com a Paula. Eu acho que é um tema extremamente importante, principalmente para organizações de jornalismo pequenas, que trabalham localmente, hiperlocalmente. Como que a gente começa a olhar para a nossa organização a partir do jurídico, né? Pensando em como se organizar em questões básicas. Então, esse encontro ele tem, né, esse objetivo de fortalecer a proteção do nosso trabalho enquanto jornalista, enquanto gestores de organização de jornalismo, em frente a esses desafios da propriedade intelectual e do direito autoral. E aí, para começar nosso encontro, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou pedir para vocês, como Charlene trouxe, para a gente trocar bastante pelo chat, que é também uma ferramenta de aprendizado, de troca. Então, se tiver uma experiência, pode ir compartilhando aqui. Eu vou pegando essas perguntas e trazendo para a Paula, porque sempre ajudam a aprofundar mais essa experiência. Com muito carinho, que é a nossa dinâmica dos memes. Aqui tem uma perguntinha que é: quem sou eu no seminário de direitos autorais para jornalistas? Vale lembrar que esse é o nosso primeiro encontro, a gente vai ter um segundo encontro também na semana que vem. Então a gente está entrando aí nesse universo dos direitos autorais. E eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim qual é a Odete Reutemann que melhor representa vocês quando vocês estão falando desse assunto. Quero medir como que está essa energia aqui quando a gente está falando de direitos autorais, até para a Paula já ficar ciente de como está a nossa situação, né, Paula? Ó, 4, Victoria colocou 2, Catarina está aí também no 4, Júlia 6.
Eu confesso que eu, quando fui convidada para esse encontro, eu comecei no 9, fui indo para o 5, passei pelo 4. Hoje eu estou me sentindo um pouquinho mais confiante ali, pelo menos com óculos fazendo a egípcia no assunto. Pelo menos no 1 eu consegui chegar. Bom, muito obrigado, pessoal, pela interação. A gente vai ter também outros momentos de interação entre a gente. É, eu também vou apresentar uma outra dinâmica para vocês, que vai ser uma dinâmica que vai guiar o nosso encontro, que é o bingo. Ela foi uma dinâmica que eu pensei quando também fui convidada para mediar esse encontro, porque é um tema, né, Paula, que tem uma carga ali, né? Eu sempre brinco que quando a gente vem fazer jornalismo, a gente está pensando pouco em questões jurídicas, burocráticas, de sustentabilidade. A gente quer a pauta, né? A gente faz jornalismo porque a gente quer produzir jornalismo. Só que eu personalizar tudo isso é um grande desafio, então, eu trouxe aqui um bingo para a gente ir cruzando um pouco das nossas experiências, que com certeza a gente tem aqui 109 participantes. Muitos de vocês já tiveram algum enrosco em relação a direitos autorais, e eu trouxe esse bingo para a gente ir fazendo conexões. Então, se você se identificar com alguma questão, eu vou pedir para o Rodrigo compartilhar. Obrigado, Rodrigo. Compartilhou aí no Canvas para todo mundo. Então, vocês também têm acesso para visualizar esse bingo que a gente também fez. Vou compartilhar aqui minha tela. Que tem aqui 9, né, 9 frases relacionadas a burocracias ou erros que a gente já pode ter cometido ou já cometeu em relação a direitos autorais, principalmente focando no encontro de hoje. Então, fui registrar minha marca e descobri que já existia outra igual. Já passei por isso, estou passando por isso, inclusive, estamos tendo que renomear a marca, tirar um nome, deixar um nome único para conseguir registrar a marca, ou vi meu conteúdo ser copiado integralmente em outro portal sem autorização, que é uma questão que acontece muito, principalmente com veículos pequenos. Eu já escutei muito de veículos locais que tiveram seus conteúdos sendo usados por também grandes mídias e não sendo devidamente citados, até com a logo sendo cortada no vídeo, assim, fazendo um crop. Então, sempre temos esses enroscos. E a dinâmica conforme Paula for trazendo os nossos assuntos, a gente vai conectando o que Paula está falando com alguma das frases, e aí vocês vão assinalando o bingo de vocês, né? Vão ficar com responsabilidade de vocês cuidar desse bingo. E conforme vocês vão se fazendo essas conexões, eu vou pedir para vocês colocarem no chat a palavra bingo, para a gente ir vendo se vocês estão se conectando com o que Paula está trazendo. A gente pode combinar assim, então? Deixa eu ver aqui como está o chat. Chique, Yuri. Então a gente vai combinar isso. Vamos fazendo a nossa conexão aqui do bingo com o que Paula está falando e a gente vai se encontrando nessas frases. Ok? Então, vira e mexe aqui na fala de Paula, eu vou voltar para ver. Tem como você fazer um print na sua tela e marcar, que eu acho que é o modo mais fácil, porque o módulo que a gente compartilhou é de visualização, Larissa. Então você pode fazer assim, ok? E agora eu vou chamar aqui para o nosso. Para começar, de fato, né, o que a gente veio fazer aqui, que a gente veio aprender. Eu vou chamar ela, a Paula Menezes, que é advogada, é professora, mestre em Direito Civil pela USP, com atuação em direitos autorais, entretenimento e propriedade intelectual. Ela tem carreira, ela tem nome. Então, Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar participando dessa atividade. É um tema, né? Você, como jornalista e como advogada, sabe como é um tema importante, pouco falado em outros espaços. Então, vai ser uma honra estar com você nesse encontro e passo a bola aqui para você. A honra é minha, Sanara. Eu agradeço a Charlene, agradeço você, agradeço o Torna-Voz também pelo esse convite. De fato, é uma honra mesmo, é um grande privilégio. Assim, me sinto bastante lisonjeada de ter recebido esse convite e de estar aqui apresentando para vocês um pouquinho do que é
o direito autoral, do que é a propriedade intelectual e como é que a gente pode proteger aquilo que a gente cria, né? Jornalista cria, a gente vai ver aqui ao longo que tem uma criação e que a gente pode proteger isso. Eu já, de antemão, vou pedir desculpas se eu tossi, eu estou resfriada, estou com a voz um pouco fanha, então me desculpem. E como a Sanara vai fazer essas intervenções, serão ótimas para tomar um golinho de água de vez em quando também, né, Sanara? E, enfim, tenho, assim, falando um pouquinho de mim, tem as credenciais, eu me sinto muito honrada por ter estudado bastante, e o que eu mais gosto de fazer é falar para um público como vocês, que é um público que está ansioso por aprender e entender que é a propriedade intelectual e como é que a gente pode proteger. Né? A Charlene falou, a Sanara também citou algumas coisas sobre essa questão, essa situação de a gente não sabe, a gente começa a quer fazer aquilo que a gente sabe. O que a gente sabe é exercer o jornalismo. Mas como é que a gente pode exercer um jornalismo de uma maneira bastante segura, em prol daquilo mesmo que a gente faz? Esqueci de me apresentar, vou aproveitar agora, vou me apresentar aqui também, vou fazer minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são longos, loiros, castanhos, meio loiros. Eu estou usando uma camisa em tons de vermelho, preto e cinza, um colar com duas menininhas, eu tenho duas filhas, e o meu fundo está desfocado também. E uso óculos também, isso é importante para vocês poderem imaginar tudo direitinho. E vou fazer a minha apresentação. Vou dividir aqui minha tela com vocês. Vamos lá, minha tela aqui do Canva. Bom, então, vamos falar um pouquinho da importância da proteção de conteúdo para a sua organização de mídia. Aqui a gente chamou de conteúdo para a sua organização de mídia, mas vocês vão perceber que é bastante amplo. Então, para vários tipos de organização, vocês vão poder aplicar aquilo que a gente está falando aqui. Então, aqui um pouquinho falando de mim, né? A gente já contou, mas vamos falar o que é primeiro conteúdo, porque o que a gente quer proteger, hoje em dia, a gente chama de conteúdo. Conteúdo é tudo. Conteúdo é matéria jornalística, conteúdo é post, conteúdo é vídeo, é uma palestra como essa que eu estou dando aqui para vocês, é a minha imagem, a sua imagem, a imagem produzida por alguma outra pessoa, e também é marca. Tudo isso pode ser considerado conteúdo. E eu trouxe aqui para vocês, alguns desses conteúdos têm proteção, outros conteúdos não têm. E a gente vai ver como é que a gente vai proteger aquilo que tem proteção cabível. Então, vamos lá. E por que isso é importante? Porque conteúdo, hoje, na era da informação que a gente vive, é dinheiro, é valor, né? Então, quando a gente produz bons conteúdos, a gente sabe que a gente tem um valor ali, isso é valorizado, o público valoriza. Então, por isso é importante essa proteção, né? Porque no mundo do direito, a gente fala que conteúdo é propriedade material. Então, tudo aquilo que a gente cria é uma propriedade material. E eu coloquei aqui do lado para vocês lembrarem bem. Por que coisa estranha? Agora já começou a falar juridiquês, essa coisa de propriedade material, mas é fácil fazer uma analogia. O que é uma propriedade material? É aquilo que a gente não enxerga, né? É aquilo que não tem materialidade. A energia é uma propriedade material muito fácil de todo mundo imaginar. Alguém enxerga, alguém vê, mas todo mundo sabe e todo mundo paga a conta de luz, não é verdade? Conteúdo, aquilo que a gente produz, né, também é uma propriedade material. A gente não necessariamente enxerga ou vê, às vezes ouve, às vezes sente, mas isso é também algum conteúdo e também recebe proteção de uma parte do direito, que é a da propriedade intelectual. Então, aquilo é imaterial, ela nem sempre é materializada, às vezes está aqui só no campo das ideias, mas a gente tem um campo do direito que faz essa proteção. A propriedade intelectual, ela está relacionada a tudo aquilo que a nossa mente cria, né? Desde obra de arte até grandes invenções, um computador, um avião, tudo isso vem do intelecto humano, né? Então passa por programas de computador, enfim, essa é a definição que a WIPO, que é um órgão internacional que trata da propriedade intelectual, dá para esse conteúdo. Mas se criar humano, copiar também é humano, então é isso que a gente vai ver como é que a gente pode fazer, evitar a cópia ou a cópia indevida, né? Então, o criador, o dono dos direitos sobre uma criação, ele que a gente vai chamar, vocês vão ver, de titular, ele precisa ter um incentivo para ele continuar criando
e e precisa ter uma regulamentação que vai proteger. Essa regulamentação, no mundo do direito, ela é muito ampla. Eu simplifiquei um pouquinho ela aqui para vocês entenderem. Então, propriedade intelectual é o grande guarda-chuva daquilo tudo que a gente cria. E aí a gente tem alguns ramos. Então, a gente tem o ramo dos direitos autorais, que é subdividido ainda no ramo do direito autoral propriamente dito e dos direitos conexos. O direito autoral é aquele do autor, aquele cara que cria. O direito conexo é a pessoa que interpreta uma criação. Por isso que eu coloquei aqui a Elis Regina, uma grande intérprete de uma canção. Ela não era necessariamente, acho que nem era autora, não sei se ela criou alguma canção, mas ela era uma grande intérprete. Então ela não tem direito, ela tem direito autoral, mas é um direito que a gente chama de direito conexo, tá? Isso está no campo do direito autoral. Do outro lado do direito autoral, a gente tem um outro campo que é a propriedade industrial, que são as patentes, são as marcas, são os desenhos industriais. Então, patente é a criação. Computador, quando ele é criado, é uma criação. Qualquer dispositivo de tecnologia é uma criação. Aí a marca, que eu não preciso dizer que vocês vão conhecer, a gente vai aprofundar bastante nesse assunto. Então, é aquilo que designa algum produto ou serviço. E o desenho industrial? Exemplo básico que a gente pode dar é a garrafa de Coca-Cola, aquele formatinho bonitinho, a gente está falando de desenho industrial. Tem várias outras coisas aqui, mas eu não vou descer a esse ponto, porque senão fica demais. E também faz parte da propriedade intelectual o direito de imagem. Hoje eu não vou falar de direito de imagem, porque eu vou falar da nossa proteção como jornalistas, como mídia. Essa parte aqui do direito de imagem vai ficar para a próxima semana, que vocês não podem perder. Então, mas o que é o direito de imagem, né? É o direito que a gente tem a nossa própria fisionomia, a nossa voz, há características físicas que nos representam. Eu coloquei aqui a pinta da Angélica para todo mundo lembrar o que é isso. E as nossas próprias características. Então, eu falo aqui, eu sou uma mulher que geralmente sou alegre, sou feliz, então alguma coisa que possa incomodar ou usar essa minha característica, ou às vezes uma característica de uma pessoa que é mais marcante, uma pessoa que tem algo que faz com que as pessoas vejam e lembrem-se dela, isso tudo é uma proteção, porque está no campo dos direitos personalíssimos dessa pessoa. Enfim, é isso. O que a gente vai trazer aqui desse grande guarda-chuva da propriedade intelectual, ou seja, tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça que a gente cria, a gente vai falar, é o direito autoral e a marca. Vamos puxar, então, a marca para começar. Vamos falar de marcas aqui. Vamos lá. E aí, para começar a falar de marca, eu queria saber, gente, vocês vão no Outback ou vocês almoçam no Outback? Queria ver se alguém conhece o Outback ou se frequenta o Outback. Outra coisa, vocês usam a mochila ou o tênis ou o agasalho Absids ou vocês usam o agasalho Adidas? E isso. Então, acho que todo mundo aqui pode tomar uma cervejinha, né? Vocês tomam uma Heineken ou vocês tomam uma Heineken? O que mais? E aí, vocês usam Corks? Eu acho que tem gente que usa Corks. Ou vocês usam Crocs? Não, Croc ninguém usa, a verdade é essa, né? Croc não, sei lá, não é muito legal, não sei se alguém usa aqui, mas por que eu estou trazendo aqui? Ah, vocês usam, usam os seus computadores, é um Apple, é uma maçã mordidinha ou é uma pera de lado? Não tem esse ainda. Enfim, no Google AdWords, vocês já devem ter visto. E se a sua marca fosse usada no anúncio do concorrente? Vocês já pensaram nisso? Um dia eu fui lá comprar algo da Decolar e coloquei Decolar no Google e aparece o quê? 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas não pode usar Decolar no Google. Ele pega carona no prestígio, né, da Decolar. Ou vocês já viram isso? Ó, também fui lá procurar a Drogazil, e essa foi eu mesma, tá vendo? Ó, fui lá no Google procurar a Drogazil. Quem que me aparece? A Drogaria São Paulo primeiro. Eu não quero saber da Drogaria São Paulo. E o contrário? Eu falei, bom, deixa eu ver o contrário, então, né? Fui procurar a Drogaria São Paulo, quem aparece? Drogazil, no anúncio patrocinado. Gente, isso é um fenômeno, isso acontece o tempo inteiro, acontece já com médicos. Outro dia procurei o nome do meu médico, do meu gastroenterologista, e encontrei
N outros gastos que não o meu médico. O meu médico estava lá no fim, nem era patrocinado, mas tinham N patrocinados ali, né? E nessa brincadeira, então, quer dizer, vocês perceberam que tem diversas marcas que imitam outras e marcas que usam marcas no seu patrocínio, no seu próprio anúncio. Isso pode, né? Imagino que vocês já consigam perceber o que é uma estranheza nisso. Não pode, né? O STJ já decidiu, o nome de concorrente em anúncio do Google é concorrência desleal. Você não pode fazer isso, né? A prática de usar a palavra-chave no seu anúncio, a palavra-chave do nome do concorrente no seu anúncio, é uma prática de concorrência desleal. As práticas de concorrência desleal são práticas que são recriminadas justamente naquela parte da propriedade industrial onde está a marca. Então, comete concorrência desleal quem usa a marca de quem não de uma pessoa que não é a sua própria marca no seu anúncio no Google. E tem diversas decisões assim. Ah, e se você tivesse a sua marca registrada por uma outra pessoa? Você fica famosa, né? Então, eu trouxe aqui justamente um fato que aconteceu. Todo mundo conhece aqui a fadinha do skate. Ela ficou muito famosa com esse apelido na Olimpíada retrasada, e aí, de repente, ela falou: bom, estou famosa com esse apelido, todo mundo está me conhecendo, posso vender meu nome, meu apelido como marca, posso criar valor em cima disso, vou lá registrar, adivinha? A RRS Odontologia Limitada já tinha feito esse registro lá no INPI, que é o órgão onde a gente registra o direito de marca. Então, olha o cuidado, né? Então, quer dizer, a fadinha do skate, a Raíssa, demorou um pouquinho para fazer o registro da marca pessoal dela, do nome dela, do apelido dela como marca pessoal. Alguém foi lá e, pumba, registrou antes. Então, gente, mas como é que eu faço para evitar que tudo isso que eu mostrei para vocês aconteça? E é isso que eu vou ensinar agora. É isso que a gente vai aprender, saber, ter a vontade para perguntar. A Samara vai trazer questões para mim se tiver. Então, trouxe aqui algumas marcas que vocês conhecem, algumas marcas até que eu já registrei e eu auxiliei a fazer o registro. O próprio Torna-Voz é uma das marcas que a gente fez o registro. E o que é marca afinal? Então, marca é um sinal que distingue bens e serviços de uma empresa dos bens e serviços de uma outra empresa. Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que Le Monde, Valor Econômico, CNN, são todas empresas de mídia. E a gente sabe que cada uma se refere a um determinado veículo. E mais do que isso, a gente conhece tão bem essas marcas que a gente até sabe qual é a posição, qual é a forma de falar, qual é a forma de se comunicar com o seu público de cada uma dessas marcas, não é verdade? Então é importante, a marca cria uma identidade. E qualquer tipo de sinal pode ser usado, vamos marcar bem essa palavra, eu grifei, coloquei um asterisco porque é importante, então qualquer tipo de sinal pode ser usado como marca. Palavras podem ser usadas, letras podem ser usadas como marcas, números, símbolos. Olha que interessante, o Torna-Voz tem o símbolo da interrogação. Cores, imagens, sinais tridimensionais também podem ser usados como marcas, como, por exemplo, formas, né, em embalagens. Hologramas podem ser usados, sons podem ser usados como marcas, ou vai me dizer que vocês não lembram do Plim Plim, né? É uma marca sonora, o Plim Plim. Sabores e cheiros, também é a mesma coisa. A gente às vezes entra numa loja ou nem entra na loja, se o aroma dessa loja chegar aos nossos narizes, a gente vai, eu não nesse caso, porque eu estou muito resfriada, não vou sentir cheiro nenhum, mas se chegar, a gente vai poder sentir, saber de quem é aquela loja, a gente vai lembrar, a gente vai ter uma lembrança e vai identificar a loja, o local que transmite para a gente aquele aroma. O aroma do McDonald's, por exemplo, é inconfundível, na verdade. Mas a gente está falando de sinais que podem ser usados como marca. E de fato são, mas nem sempre eles são registrados. A gente vai ver isso um pouco daqui a pouquinho. E aí eu vou mostrar para vocês que as marcas têm diversas naturezas. Ela pode ter natureza de produtos, então o desinfetante Veja e a revista Veja são produtos, né? São produtos que, ué, mas tem a mesma marca e pode isso, Arnaldo? Pode, porque a gente vai ver também que a gente tem diferentes classes de marcas.
Natureza de serviços, Banco Itaú é um banco, promove serviços financeiros, Entreter ADV, que é a minha marca, que é a marca do meu escritório, serviços de advocatícios, né, de comunicação, na verdade, no mundo do direito. Tem a marca de certificação, então o Inmetro é um exemplo, o Instituto de Qualificação e Certificação é um outro exemplo, e tem marcas coletivas também. Então, a Associação Brasileira de Recursos Humanos é uma associação coletiva, a AJOR poderia ser também uma marca coletiva, ela não foi registrada como marca coletiva, mas ela está registrada, mas poderia, se quisesse. E tem algumas formas de apresentação de marcas, como eu falei. A Coca-Cola é o melhor exemplo. A Coca-Cola é muito exemplo de marca, é muito boa. Coca-Cola, Nike, essas marcas é ótima da gente usar. Então, tem a forma nominativa, que é a forma escrita, simples. A forma mista, que é a forma escrita de uma maneira estilizada ou junto com alguma parte figurativa, como vocês podem ver. Então, tem essa fonte da Coca-Cola, a gente chama de algarismos com grafismos especiais. E Coca-Cola com a onda da Coca-Cola também é uma forma mista. A forma figurativa, só a onda. A Coca-Cola nem é tão boa, acho que eu prefiro a Nike para exemplificar, né? Não trouxe aqui, mas a Nike é um exemplo muito bom, todo mundo sabe, conhece aquele símbolo da Nike. E a forma tridimensional, que é a tradicional marca da Coca-Cola. Vamos lá. E aí, vamos entrar naquela parte que é como efetivamente proteger a minha marca. E o que, que diz a lei da propriedade industrial? Lembra, né, da que a gente não está falando de direito autoral, a gente está falando do campo da propriedade industrial. Por que, que eu estou fazendo essa diferenciação aqui? Porque tudo que está no campo da propriedade industrial precisa ser registrado. Não tem como eu ter uma marca e não tê-la registrado. É como se você não tivesse. Não adianta. É pouco. Ah, mas eu criei, meu design criou, eu contratei uma empresa de name para criar este nome. Se você não for lá e registrar, você não tem a propriedade sobre aqueles símbolos, sobre aquele nome. Então, não adianta nada. Então, por isso que a gente fala aqui no Brasil, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Qualquer coisa pode ser usado como marca, o som, o aroma, pode ser usado, mas ele só vai ter valor de marca registrada no Brasil se for visualmente perceptível. Som e aroma não é visualmente perceptível, então a gente não registra no Brasil. Existem tratados internacionais que regulam um pouquinho isso aí, talvez isso mude com o avanço cada vez maior, né, de sons, de marcas sonoras, de marcas olfativas, enfim, outros tipos de marca, mas hoje no Brasil a gente só registra aquilo que a gente enxerga e precisa registrar, tá? Então, não tem como a gente fugir disso. Ah, mas eu uso há muitos anos. Claro, a gente tem uma proteção porque você usa há muitos anos, mas não é a proteção mais adequada. A proteção é o registro lá no INPI. E como é que a gente faz isso? Paula, eu ia exatamente fazer essa pergunta, que é, vale a pena um veículo pequeno, né, que está ali iniciando, tem os seus 2, 3 anos de operação, investir em registro de marca logo do início, ou a gente tem passos prévios que precisam ser tomados ou mais acessíveis? Sempre vale a pena investir no registro logo no início. Ai, mas é caro, é complicado, mas é um ativo tão importante, porque por dois motivos. Primeiro você protege uma criação sua. Você criou um nome, você pensou um nome, você pensou em todo um simbolismo linguístico que te identifica. Então, por que não manter isso sob a sua propriedade? E é propriedade mesmo, lembra? Propriedade intelectual, nesse caso é a propriedade industrial, que é um campo da intelectual, é uma propriedade sua. Então, é como se você tivesse um carro, uma casa, um imóvel, né? Então, de fato, o registro traz para você uma propriedade. E você pode vender essa propriedade como qualquer outra propriedade. Cansei de brincar, cansei desse nome. Se você tiver feito um nome bonito, uma marca bonita, uma marca interessante, você pode vender. Às vezes, até nem usando. Se você não estiver usando essa marca, ainda assim é possível vendê-la, porque é um ativo. Então, quando você registra, você transforma a sua marca em um ativo.
E o segundo motivo é o seguinte: ninguém nunca sabe se aquele negócio vai se transformar, e a gente espera que sim, num negócio de muito sucesso. Então, se aquele negócio se transforma num negócio de muito sucesso, as pessoas vão querer copiar, as pessoas vão querer usar, as pessoas vão querer usar no seu anúncio patrocinado aquele nome. Então, você tendo um título, você tendo um registro, você consegue se defender, você consegue dizer isso aqui é de minha propriedade. Porque é isso, se torna a sua propriedade. Então, é muito importante desde cedo. Não é, é um custo que pode ser alto para um veículo pequenininho, mas é um custo que é muito importante de a gente planejar ter logo no início. Eu vou mostrar mais para frente um caso de um veículo pequeno que foi copiado pelo coleguinha do lado. Vocês vão ver. Então, e aí, uma coisa para a gente passar adiante e mostrar isso, eu queria. Muita gente fala, e é muito comum, eu ouço bastante e vejo muito acontecer no jornalismo, por isso eu trouxe essa tela para vocês, que é bem alarmante, que é, muitas vezes os jornalistas dizem, vou patentear uma marca, e eu quero que ninguém, que essas pessoas todas que estão aqui, eu estou vendo aqui 134 participantes, que ninguém nunca mais fale que vai patentear marca, porque marca a gente registra. E patente, a gente faz a pedido de patente, mas a gente não patenteia a marca. São duas coisas diferentes dentro do campo da propriedade industrial, tá? Então tá combinado. Por favor, não falem mais e nem façam matérias dizendo que a marca foi patenteada, tá bom? Então vamos para a próxima. Aqui está um certificado de registro de marca, tá vendo? Ele é assim, ó, tá vendo como é propriedade mesmo? Não parece também como um certificado de registro de imóvel? É bem propriedade, então é importantíssimo. Você tem realmente um ativo. Ah, mas puxa, minha marca não vale nada, vou vender por quanto? Não sei nem se eu vou recuperar o valor que eu investi no registro. Recupera sim, tá? E a maior parte das vezes recupera. Existem bancos de vendas de marcas, às vezes eu já vi aqui, a gente tem os grupos de advogados que trabalham com isso, muito comum, às vezes, um advogado, gente, alguém tem uma marca já registrada no campo da, não sei, de bares e restaurantes, e eu tenho uma aqui registrada, posso vender. E tem esse tipo de negociação, isso é muito comum, tá? Pode não parecer, né, mas isso é comum. E o que é importante para a gente pensar? Paula, Pode falar, perdão atravessar você. fica à Só vou vontade. lembrar o pessoal que a gente tem o QA para fazer perguntas. Já tem aqui algumas perguntas mais relacionadas aos valores para Uhum. registrar para registrar a marca. Eu sei que você vai trazer um pouco para frente. É, então, só lembrando, pessoal, que o QA está aqui para a gente fazer as perguntas. E eu acho que tem um ponto importante que é institucionalmente, né, enquanto aqui 134 com certeza devem ter gestores, né, editores de suas organizações, como que a gente pensa valores institucionais, né, para agregar a projetos que a gente faz, que a gente faz, ou captações que a gente consiga fazer durante o ano ali para operacionalizar o nosso trabalho, como colocar como um plano também, né, um planejamento, o registro da marca do nosso negócio, da nossa organização, quase que um planejamento estratégico para se fazer isso, né? Como eu coloco isso para ser executado anualmente, se eu não tenho recursos, de onde eu vou tirar, quais são as captações necessárias, se eu consigo colocar em cada projeto pelo menos uma grana institucional para registro de marca, acho que vale sempre ir pensando como levar isso para esse eixo institucional da captação da nossa organização financeira enquanto organização. É verdade. Tem duas perguntas aqui, mas vou deixar você tocar e trago daqui a pouco as duas perguntas que temos, tá bom? Combinado. Então, alguns princípios para a gente fazer o registro, a gente tem que pensar um pouquinho. Tem um tratado internacional, que a gente chama que é o Protocolo de Madrid, que a gente pode fazer no mundo inteiro. Ele é caro, esse é caro pra caramba, cobra em franco suíço. Você tem uma ideia do quanto é caro, não é nem em euro, é franco suíço. Então, esse no mundo todo é muito caro. Né? Mas por que isso? Porque a gente tem o princípio da territorialidade. Então, marca, diferente de patente, marca a gente registra naquele território. Então, a gente está falando de Brasil mesmo. Então, por exemplo, Le Monde, que é um jornal francês, se quiser registrar no Brasil, ou ele vem aqui
e pode ser representado por um advogado, por um agente da propriedade industrial, ele vem aqui e registra aqui, ou ele pede pelo Protocolo de Madrid, que é um registro que é global. E você escolhe também, pelo Protocolo de Madrid, você escolhe onde você quer registrar. Por quê? Porque a gente pode ter, acontecer como aconteceu aqui, ó, a gente tem o jornal, mas aqui no Brasil a gente tem vários outros Le Mondes. Se vocês forem procurá-lo no INPI e fazer uma pesquisa lá, vocês vão encontrar vários Le Mondes que podem ou não ser jornais, às vezes são, às vezes não, às vezes o INPI percebe, às vezes não. Então, é importante a gente pensar, né, na territorialidade, mas lembra que a gente está falando só de Brasil, quando a gente registra no INPI, a gente está falando só de Brasil. O princípio da especialidade, que eu já comecei a explicar, por quê? Porque uma coisa é a Veja revista, outra coisa são os produtos de limpeza Veja. Hoje a Veja, hoje ninguém mais consegue Veja, porque a Veja já é uma marca de alto renome, ela já quebrou, ultrapassou o princípio da especialidade, mas tanto Veja quanto revista, quanto Veja, produto de limpeza, eles cresceram juntos. Então eles coincidem mesmo hoje a Veja tendo se tornado uma marca de alto renome no INPI. Por quê? Porque existe essa exceção ao princípio da especialidade. Então, por isso a gente sabe que podem existir marcas similares em classes distintas, né? Em atividades distintas, mas algumas marcas não. Por exemplo, Google, McDonald's, Itaú e algumas outras. Existe uma lista lá no INPI de marcas que conseguiram ultrapassar os princípios da especialidade e são reconhecidamente marcas para qualquer área. Então, você vai saber que no Itaú você não pode registrar, por exemplo, panelas Itaú, né? Ou McDonald's, ou então um banco McDonald's, porque justamente ele ultrapassou esse princípio da especialidade, tá? Vamos lá. Então, é um sistema atributivo, então a marca é de quem registra primeiro, e o Allbike é um cliente meu, ele registrou o Allbike, depois um outro, o Allbike quis também registrar. E aí, se a gente vai enxergar aqui, ó, pedido de marca indeferido. Por quê? Porque já tinha o Allbike, que era meu cliente, ele já tinha feito esse pedido de registro. E existe aí um direito de precedência. Lembra que eu falei, eu vou explicar isso, e aí até com uma pessoa próximo de vocês, que é o IRC Notícias. O que aconteceu com o IRC Notícias? Esse também é um registro que eu fiz. Ele existia há mais de 6 meses, na determinada época. E aí veio um concorrente dele, percebeu que o IRC Notícias, que já existia, não tinha feito o pedido de registro da marca no INPI. E ele falou, não fez? Eu vou lá fazer. E aí eu quero ver só. E aí ele foi lá e fez. Então esse segundo IRC Notícias aqui, ó, fez o pedido de registro primeiro do que o IRC Notícias, que já existia e que estava ali há muito tempo, em vigor. Esse era um jornal que acontecia lá na localidade, lá em Irecê, se eu não me engano, é na Bahia, no estado da Bahia. E aí o cliente me procurou, né, o Daniel lá do INC Notícias me procurou e falou, Paula, mas olha só, ele foi muito sacana, ele sabe que eu existo, ele me conhece, ele é meu colega, ele é meu vizinho aqui, a gente se encontra aqui na cidade de vez em quando, no barzinho, na padaria, e ainda assim ele foi lá e registrou. Poxa, pode isso? Eu falei, poder pode, porque o que fala pra gente, o que acontece é que quem registra primeiro leva. Mas você tem provas de que ele te conhecia? Tenho. Você tem provas de que você existe há mais de 6 meses? Tem. Então vamos lá. E aí a gente vai até o INPI e fala: olha, INPI, esse IRC Notícias aqui não pode fazer esse pedido de registro, porque eu já existo, IRC Notícias. Eu já existo há mais de 6 meses, está aqui a prova, então não posso. Só que a gente tem um prazo para fazer isso. Se a gente perder esse prazo, a gente perde essa nossa marca. Tá? Então, por que é importante? E aí vocês vão falar, é um veículo gigante, foi copiado porque tinha muito sucesso? Não, gente, a cidadezinha é pequena. Talvez se ele estiver por aqui, se apresenta aí, Daniel, mas é uma cidade muito pequena, não é conhecida. A cidade, não é nem. A gente sabe em São Paulo, aqui, por exemplo, a gente sabe que tem a capital de São Paulo e tem Campinas, que muita gente conhece, Guarulhos, que muita gente conhece. Nem é uma cidade assim, é uma cidade realmente pequenininha. E aconteceu do colega dele, vizinho dele, que tomava café na padaria com ele, fazer esse tipo de sacanagem, né? Enfim. Então, por isso que, Paula, para dizer o quanto é importante, sim, fazer o pedido de registro. Diga.
Paula, vou até trazer essa pergunta aqui, que a Vitória Silva mandou pra gente, que Uhum. está muito relacionada com o que você trouxe, né? Ela tem um canal no YouTube que se chama Cadeirante Também Tem Vida, e ela Legal. tem desde os 12 anos de idade. Ela fala que esse nome é perfeito para empresas e veículos acessíveis, lá de BH, que é de onde ela está falando, e ela Uhum. tem receio deles pegarem esse nome. E se isso acontecer, mesmo que ela não tenha registro, e mesmo tendo os 9 mil inscritos, né, que sabem que a marca é dela, se ela fosse à justiça, ela ganharia esse processo? Ou ainda assim ela estaria errada por não ter registrado, patenteado a marca? Vou deixar para você trazer mais esclarecimento aqui Boa. para essa pergunta aqui dela. É uma Obrigada, ótima, Vitória. ótima, ótima pergunta. Obrigada por fazer mesmo. Desculpem. Por que que é uma ótima pergunta? Porque eu vou convencer vocês de que não vale a pena a gente esperar. Se vo- Então, vamos lá. A resposta objetiva é: se eu for para a justiça, eu consigo? Se você trouxer boas provas que você tem aquele canal, de que aquilo não podia não ser conhecido por uma pessoa que vai lidar com esse mesmo assunto, enfim, com carideirantes, você tem grandes chances, sim, de ganhar. Mas, ao mesmo tempo, no direito a gente tem um ditado que diz assim: o direito não socorre aos que dormem. Lá no primeiro ano da faculdade, é uma coisa que a gente aprende bem no comecinho. Porque se você dormiu, se você deixou passar e não foi atrás do seu direito, o juiz pode dizer isso. Ele pode dizer, olha, entendi, você até está me provando aqui, sim, que você usava, que isso foi copiado, mas não registrou, né? O sistema no Brasil é atributivo, todo mundo sabe disso, você não foi atrás do seu direito, sinto muito. Então, essa decisão pode acontecer. Lógico, a gente vai se um advogado vai te defender, vai tentar trazer, mostrar para esse juiz que não havia como ele não saber que aquela marca já existia, que existia má fé, que existia um aproveitamento ilícito daquele sucesso que você já tem. Então, tudo isso a gente vai tentar provar, mas ainda assim existe um risco. E é muitíssimo mais caro ir à justiça do que ir ao INPI. O INPI é um processo que está demorando hoje uns 24 meses. Na justiça a gente nunca sabe quanto vai demorar, então em Minas Gerais, por exemplo, em Minas Gerais eu não vou nem arriscar dizer, não estou atuando tanto em Minas Gerais, não sei quanto tempo está demorando um processo em Minas Gerais, mas um processo em São Paulo pode demorar 5 anos, se for até o STJ, então não vai ser menos de 10, né? Enfim, é muito mais demorado e você vai ter que pagar advogado. Né? É muito difícil você levar isso para um juizado especial, que é aquele juizado que não tem advogado, porque precisa de uma pessoa especializada para responder, porque nem todos os juízes entendem da propriedade intelectual. Então é importantíssimo. Então vai ficar muito, muito mais caro. Assim, eu diria para você que fica 10 vezes mais caro do que aquilo que a gente poderia gastar registrando a marca no INPI. Então não vale a pena. Você pode receber, você pode ter ganho de causa? Pode, mas não vale a pena não. Obrigada, Paula. A Victoria agradeceu. É o famoso, né? Na verdade, chora agora para pagar, mas ri depois. É, Vou mandar aqui mais. Vou mandar um compilado que são 3 perguntas, eu acho que se completam, tá. que é em casos parecidos com o da Vitória, quais seriam os tipos de prova que validam a propriedade da marca? Uhum, É, como pesquisar no INPE se uma marca já existe, né, para saber uhum, se foi copiada ou não. A Larissa fez essa pergunta. A primeira pergunta foi a Eloá. uhum. E qual é o prazo para se fazer o registro de marca pelo direito de precedência? Foi uma pergunta que o Yuri Almeida fez. Então vamos lá. Quais os tipos de prova? Qualquer tipo de prova pode ser utilizado nesse caso. Então, a gente pode até usar prova testemunhal, que não é o mais adequado. Mas o melhor de tudo é usar a prova documental. Como é que a gente comprova isso? Às vezes a gente faz com prints registrados. Um print qualquer, a parte contrária pode dizer, ah, você montou isso daí, agora isso não existe. Mas hoje a gente tem lá o blockchain, a gente consegue fazer registros muito bons de prints, que o juiz vai considerar válido.
Você, com cartões impressos, com notas fiscais, às vezes você consegue colocar sua marcazinha lá na sua nota fiscal na prefeitura, então isso também é uma forma de prova. Então, tudo isso é forma de comprovar que você já tinha essa marca antes daquele período de que, quando alguém tentou imitar e registrou na sua frente. Aí a busca, né, sobre a pesquisa no INPI. No site do INPI, inpi.gov.br, existe lá marcas, patentes, você clica em marcas, em algum lugar tem lá busca, pesquisa de marcas, alguma coisa assim, e você consegue buscar nomes parecidos. Existem várias formas de pesquisa ali. Então, tem uma pesquisa mais avançada, uma pesquisa mais básica. A pesquisa básica, ela te traz os nomes mais parecidos, mas se você precisar fazer composições de nomes, então, se mudar um pouquinho, se mudar uma letra, se mudar um fonema, e ele também traz essa pesquisa. Essa pesquisa é um pouquinho mais especializada. Hoje em dia, não sei se vocês conhecem, mas como eu sou das antigas, eu conheço bem os buscadores, né? And, or, not. O jornalista também conhece isso, então acho que estou falando em casa aqui, que é uma forma de combinar expressões. Às vezes a gente tem dois nomes, e aí combinando essas duas expressões, pode dar um terceiro, pode ser invertido. Então, você tem todas essas buscas que vocês podem fazer. Vocês conseguem, qualquer pessoa consegue fazer essa busca. Ela é aparentemente simples. No entanto, o que eu recomendo? E o INPI não traz isso de uma maneira muito nítida para as pessoas, mas é muito recomendável que você consulte um advogado, porque a gente tem como saber que tipo de similaridade é importante ou não é importante para fazer essa busca. Então, a nossa busca, ela é muito... E a gente tem ferramentas também, tem softwares que fazem isso para a gente. Então, a nossa busca, ela é muito mais completa do que a busca de uma pessoa leiga. Lógico que, às vezes, você tem um nome que é tão inovador, tão criativo, que a sua busca basta. Mas nem sempre é assim, e é importante contar com, eu sempre digo, é muito importante contar com um especialista para saber se essa busca é real. Porque tem regrinhas, além dessas regras da especialidade, tem outras regrinhas, tem muita coisa que o INPI observa e que foge à observação de vocês, embora no INPI também tenha um manual. Se vocês colocarem no Google Manual INPI, Manual de Marcas do INPI, vocês recebem o manual e é fácil, não é difícil de entender. Não vou falar que é fácil, mas também não é difícil. Então, vocês conseguem entender como é que faz e o que é importante. Mas eu sempre recomendo a busca de um profissional, porque é muito comum virem para mim, depois da marca já ter sido registrada, aí a marca recebe uma oposição, que é uma outra pessoa falando, você não pode registrar porque eu já tenho a minha, está muito parecida com a minha, ou quando recebe um indeferimento, e a gente podia ter evitado esse indeferimento sei lá, com o acréscimo de uma letra, com o acréscimo de uma expressão. Então, às vezes, ou então a gente já fala assim, gente, essa marca não vai rolar, esquece, não tem jeito. E a gente já evita um investimento enorme numa marca que não vai acontecer. Isso aconteceu com um dos exemplos que eu trouxe para vocês, da agência Lume. Quer ver? Cadê a agência? O pessoal da agência Lume aconteceu isso, eles trouxeram, cadê? Aqui. Eu comecei a atuar para eles depois deles já terem feito o pedido de registro. Deu tudo certo, tá? Tá tudo bem com a marca deles, mas a gente precisou de uma atenção especial por conta disso, por conta de uma pesquisa que não foi feita por uma pessoa especialista naquele momento. E é o último direito de precedência. O que acontece? A gente precisa comprovar, vou passar para cá, comprovar em 6 meses que a gente, que nós, o que acontece? Quando uma pessoa faz um pedido novo de registro, e esse pedido é semelhante ou viola a sua marca que não está registrada, você tem 60 dias, você tem só 2 meses para dizer isso para o INPI. E aí, quando você disser isso para o INPI, você tem que fazer o seu registro e a oposição, dizendo, eu já tenho essa marca há 6 meses, eu já uso ela há mais de 6 meses. E aí o INPI vai avaliar isso, e ele vai avaliar as provas que você traz disso, e também se a pessoa foi sacana, porque às vezes a pessoa podia saber que você existia, às vezes ela não sabe mesmo, gente, mas às vezes ela sabe, como no caso lá do INC Notícias, ele conhecia o concorrente, sabia que não tinha sido feito o pedido de registro da marca, e foi lá fazer aquele pedido. Então,
nesse caso, a gente conseguiu comprovar que aquela marca era utilizada há mais de 6 meses. A gente fez o pedido de registro de IDC Notícias e apresentou uma oposição. Então, são atos que a gente tem que fazer em 60 dias da data em que essa pessoa faz o pedido de registro. Só que ninguém te avisa. Aliás, se te avisarem é até um perigo, porque se alguém te avisar, olha, eu tô vendo que alguém está usando a sua marca, pode ser um golpe, tá? Que existem robozinhos que ficam circulando na internet e fazendo vários golpes de marca. Isso é muito, muito comum. Eu sempre alerto os meus clientes, não cai em golpe. Qualquer coisa que mandarem você pagar, você me avisa antes. Você só vai pagar aquilo que eu mandar para você. Por quê? Porque se alguém fizer uma varredura e perceber que tem uma marca parecida, pode ser que seja uma empresa dessas que tem bots pela internet te avisando que isso realmente aconteceu, só que aí ela não é necessariamente uma empresa idônea, tá? Não, isso não é comum que as pessoas idôneas que trabalham com registro de marca façam esse tipo de abordagem, essa abordagem direta. Isso é muito comum entre golpistas. E aí eles não vão prestar o serviço, eles podem até falar alguma coisa que é real, mas eles não vão prestar o serviço mais adequado. Então é até perigoso. Acho que era isso, né? Respondi, Samara? Super respondeu, Paulo. Acho que respondeu até outras perguntas aqui que apareceram. Uhum. Antes, só falando que Fernanda Calé tá por aqui, falou que você foi Que essencial legal. na jornada com o processo da marca. Fernanda maravilhosa. É, A lista de presença vai ser colocada às 7 horas, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos no chat, que logo aparece a lista de presença. A Thalia tinha feito uma pergunta que era se ela conseguiria fazer tudo isso sozinha, né? De registrar a marca, e você trouxe aí essa visão sobre fazer acompanhado e o que pode acontecer quando a É. gente não faz com um profissional. E ele até às vezes dá a impressão de que ele incentiva que se faça sozinho, mas é um risco, tá? Então, vale a pena procurar um profissional. Ó, e a gente está tendo bastante perguntas. Eu vou fazer só mais duas. E Tá, as relacionadas a valores, eu vou deixar mais para o final, depois a gente é, fala. que se der tempo a gente vai falando, tá? Uhum, A Simone Silva perguntou se para o site é a mesma coisa, como funciona ou como recorrer. No uhum. caso, acredito, de um plágio, né? De uma cópia de um site. E a Luana falou: podemos sofrer um processo por usar uma marca que criamos, mas que outra pessoa registrou? Por exemplo, duas pessoas que não se conheciam acabaram criando a mesma, uma registra, descobre que existe outra pessoa usando e processa? Eu amei essa história, Luana. Conta melhor pra gente. Pode, Luana, pode acontecer, e aí a gente não sabe se a gente vai ganhar ou perder, mas super pode acontecer, é comum da gente ter ideias parecidas ao mesmo tempo, e aí quem sai na frente leva, né, se isso acontecer. Então, é bem comum. Sobre nome de domínio, né, eu deixei esse quadro aqui, mas eu não vou explicar ele não, porque senão a gente também não termina o nosso conteúdo. Que tem diferença, o que que é marca, o que que é nome empresarial, o que que é nome de domínio, tá? Então, são institutos diferentes, eles identificam situações diferentes, eles têm âmbitos territoriais e período de proteção que são bem diferentes. A marca tem proteção por 10 anos, depois você pode renovar pela eternidade, mas tem que ficar renovando de 10 em 10, tá? Mas, enfim, o nome empresarial não, o nome de domínio também não necessariamente, mas o nome do domínio também é por sistema atributivo, quem pegar primeiro leva, tá? Só que tem uma coisa, o nome de domínio também não tolera abusos. Então, se você tem a sua marca registrada lá no INPI direitinho e alguém vai lá e cria um domínio com o nome da sua marca, você tem um título para chegar lá no Nick BR e falar, Nick, essa marca não podia estar aí, não, entende? Então, isso é bom até para questão de nome de domínio. Embora hoje em dia é tão difícil, a gente procura primeiro o domínio, primeiro a liberdade na meta, né? E depois é que a gente cria a marca. Mas o fato é que se alguém usar no domínio o nome da sua marca, se ela tiver registrada, você tem uma facilidade lá para pedir para o NIC BR impedir que aquilo aconteça. Vamos adiante? Tem mais alguma pergunta de marca, Sanara? Porque eu vou. Vou falar dessa parte de marca ainda. Se eu posso citar na minha reportagem. Isso eu vou falar rapidamente para a gente poder passar para outra parte mais de direito autoral, como proteger, tá? Vamos lá. Sim, pode!
É uma pena que, assim, eu no Canva não treino em português, né? Eu fico incomodadíssima que eu quero algo em português, aí, mas vem yes, you can, enfim. Mas pode, tá? Pode sim, e aí a gente pode citar a marca. Por que que a gente pode citar a marca? Pelo fundamento que a gente mais gosta de usar, que vocês mais gostam de usar, que é a liberdade de expressão, né? Informação jornalística, interesse público, está lá protegido pela Constituição Federal, no artigo 220. Então, toda vez que a gente tem interesse público envolvido, toda vez que a gente sabe que a gente precisa informar ou mostrar ou aparecer o nome de uma marca, a gente pode usar sim a marca na nossa matéria jornalística. Então, aqui, o brasileiro paga R$ 700 em tarifas bancárias, e aí traz todos os bancos e uma tarifa de cada um. Ford anuncia mega recall, é importante, né, que o consumidor saiba para a segurança até das pessoas, então a gente pode usar a marca ali. Procon multa Nestlé, também podemos usar, falar a marca, a gente pode nominar a marca e a gente pode mostrar um produto daquela marca. Isso tem fundamento ali no interesse público, a gente pode fazer sim, tá? E também temos fundamento na própria lei de propriedade industrial, que a gente chama de LPI, tá? Ela autoriza, sim, a citação de marca sem viés comercial. Quer dizer, a gente tem que tomar um bom cuidado para que não pareça que a gente está comercializando, que a gente está fazendo uma propaganda daquela marca. Então, no caso de coletiva de imprensa, é super comum, os jogadores, né, com boné ou com uma roupa da marca. No caso aqui, por exemplo, Musk sob críticas, volta de Kanye West então, quer dizer, a gente tem Adidas, a gente ele está vestido assim, a gente tem o X aqui, a gente pode sim, porque aí a LPI ela autoriza. E desde que não ocorra nenhum prejuízo à distintividade da marca também. Então, a gente não pode fazer com que ela se confunda, nem nada disso, tá? Então, pode sim. Paula, Bom, tem uma pergunta aqui fica à vontade. que é da Luana. Podemos citar marcas até quando elas estão sendo acusadas de algum crime ou irregularidade? E aí eu também queria lembrar o pessoal do nosso bingo aqui, ó, porque eu acho que eu fui registrar minha marca e descobri que já existia outra igual. Acho que é uma Gente, questão que tá todo muita mundo gente aqui no bingou. chat tá todo mundo aqui no chat falando que quando acabar o encontro vai correndo ver se a marca já não está registrada. E tem essa também, né? Fiquei com medo de citar o nome de uma marca na matéria, que eu acho que tem a ver também com a questão da Luana, para quem está aí jogando o nosso bingo, dá uma olhadinha nas frases da nossa cartela. É isso. Ó, então pode, a gente não precisa se preocupar, não precisa ter medo, a gente pode citar o nome da marca no texto, a gente pode apresentar a figura da marca, o logotipo, né, o produto também que representa aquela marca numa foto ilustrativa, mas tem que ser de acordo, obviamente, com os fatos, né? Então, a gente não pode fazer uma super exposição, uma mega exposição daquela marca e o fato é pequenininho, porque isso pode caracterizar. Então, a gente tem que ter um cuidado para não caracterizar um uso comercial ou um uso até que macule a honra ou o conceito que aquela marca tem. Então, esse cuidado é importante. Tá? Então, as reportagens críticas, por exemplo, a gente pode fazer e a gente pode fazer sem autorização, tudo bem, né? Não é um problema. No entanto, a gente precisa criticar de maneira adequada, né? Como tudo, como vocês conhecem a boa técnica jornalística e sabem que a gente pode fazer uma crítica desmedida e não adequada ao interesse público. Então, tá tudo bem, pode citar sim, não se preocupem. Obrigada, Paula, Vamos, pela resposta. né? Só falando para o pessoal que a lista de presença já está aqui no chat. Então, para quem, né, quem responder a lista de presença, participar dos 2 dias, vai também receber certificado. Então, tem certificado aí para os 2 encontros. E quem tiver pergunta, sempre fazer a pergunta pelo QA, porque fica mais fácil para a gente responder e a gente vai organizando as perguntas também para saber qual vem primeiro, qual a gente deixa para o final, para a Paula também ir pegando o ritmo aqui que ela desenhou para a gente, tá bom? A gente manda o link novamente. Obrigado, Ó, Paula, desculpa. imagina, os cuidados aqui eu já falei, então toma cuidado até para não manipular o logo, não distorce, tá? Porque isso também pode ser uma violação marcária se a gente distorcer o logo numa reportagem, tá? Ó, então são os cuidadinhos que a gente tem que tomar. E aí vamos passar para uma parte
que é de direito autoral, que é tão gostosa e instigante quanto marca. Então, olha só, não vou falar aqui de como vocês podem usar obras que têm direito autoral na reportagem de vocês. Isso vai ficar para a semana que vem. Mas eu vou falar como é que a gente pode se proteger, como podemos nos proteger como enquanto criadores, né? Então, jornalistas são titulares de direitos, os veículos de comunicação são titulares de direitos, e a gente vai poder falar isso para como é que a gente protege os nossos direitos. Primeiro, eu vou trazer o conceito de obra, que eu adoro. Gente, é muito bonito. O conceito de obra é esse mesmo que vocês estão vendo, e a lei diz que obra é uma criação do espírito. Gente, mas está escrito isso na lei? Está escrito isso na lei desse jeitinho. É uma criação do espírito materializada em qualquer suporte. Olha que interessante. Ideia. Então, se você tiver uma ideia e não materializar de alguma maneira essa ideia, ela não vai estar protegida. Alguém pode ter a mesma ideia. E quem materializar primeiro, quem colocar no papel, no caso de um texto, ou quem tocar e fixar uma gravação tocada, no caso de uma música, é esse cara que leva, né? Então, você tem uma ideia. Se tiver uma ideia, não conta para ninguém até você materializar de alguma maneira essa ideia, tá bom? Porque é isso que te garante a precedência, que te garante a criação, te garante que aquela obra é sua e que você vai ter todo o poder sobre ela. E aí, pensando nisso, né, então, tudo que eu crio, tudo é uma criação humana, que é uma criação do espírito, por isso que a gente, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que a gente vive falando que uma criação de inteligência artificial não é criação, não tem direito autoral. Vocês já devem ter ouvido muitos autorelistas falando isso, que está em discussão. Porque é uma criação que tem que ser, de fato, humana, tem que sair da nossa cabecinha, tá? E aí, fato não é criação humana. Fato não tem proteção. Então, por que que uma notícia pode ser contada por N veículos de comunicação? Porque é notícia, porque é fato. Agora, o que que vai ter proteção? A forma como a gente conta. Então, o direito autoral, ele protege a forma de expressão, aquilo que saiu da minha cabeça sobre aquele fato, né? E não o fato, e não o acontecimento. É muito importante lembrar disso. Então, a gente está vendo aqui duas notícias de veículos de comunicação diferentes sobre o mesmo fato. O STJ define regras que podem ser redes que podem ser responsabilizadas por postagens de usuários. O fato é, o STJ definiu alguma coisa sobre o que pode ser postado nas redes. Tem essa notícia da TV da Fundação Palmira Anchieta, e a notícia da Agência Brasil é: entenda a decisão do STF sobre responsabilização das redes sociais. O fato é o mesmo, a forma como cada veículo se expressou é diferente. A proteção é sobre a forma, tá? Então, é super importante. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a titularidade na obra jornalística. Ela é diferente um pouquinho. Por quê? Lembra que eu falei quem cria é o autor, e só o ser humano pode ser autor. Jornal é autor? Não é ser humano. Revista é autor? Não é ser humano. Uma organização, como a gente viu lá, a Fundação Padre Anchieta é autor? Não, não é ser humano. A Agência Brasil é autor? Não, não é ser humano. Mas eles não têm proteção? Não podem se proteger daquilo que está lá, escrito no veículo de comunicação deles? Pode. Então vamos lá. Por que que eu estou falando isso? Porque o autor é a pessoa física, né? O jornalista é o autor daquele artigo jornalístico. Ou os jornalistas, se for feito com mais de um jornalista, com a contribuição de mais de uma pessoa. Aí eles têm uma autoria que a gente chama coautoria. Duas pessoas fazendo juntas. O autor, os autores, os jornalistas, todos eles têm direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais pertencem necessariamente à pessoa humana, ao humano que criou. Os direitos patrimoniais inicialmente pertencem a essa pessoa e eles podem ser cedidos. Os direitos morais, que são os direitos de paternidade da obra, ou seja, o direito de atribuição de créditos, os direitos de integridade da obra, ninguém pode modificar alguma coisa que uma pessoa cria sem autorização dela. Aliás, até com autorização a gente tem ressalvas, né? Esses são os direitos morais. Eles são inalienáveis, eles são imprescritíveis, e a gente não vende o direito moral. Se você criou, você necessariamente vai ser o autor para o resto da vida.
da sua vida e de toda a vida, pela eternidade, inclusive, até depois do domínio público, que a gente pode até, não coloquei aqui, mas eu vou até falar para vocês. Já os direitos patrimoniais são aqueles que a gente pode vender. Então, o autor de uma obra, o jornalista, ele pode ceder a criação dele para o veículo de comunicação, necessariamente por contrato. Se não tiver no contrato, se não tiver escrito, o direito autoral não leva em consideração. Existe um artigo no direito autoral que diz: toda cessão tem que ser por escrito, não tem presunção de cessão, ela tem que ser por escrito. Por que que existe isso? Para proteger a pessoa humana do criador. Então, os direitos patrimoniais a gente pode ceder. Então, o jornalista, ele mantém com ele os direitos sobre a sua contribuição individual no veículo de comunicação. Mas, gente, vamos pensar bem. Poxa vida, então quer dizer que o autor é o jornalista e o veículo não tem autoria nenhuma? Não. A lei ajuda isso. Por quê? Porque é importante que a gente tenha alguma titularidade para que esse organizador, para que essa pessoa jurídica que organiza um jornal, uma revista, enfim, qualquer veículo, um portal de internet, qualquer veículo de comunicação, para que ela tenha algum tipo de proteção. Afinal de contas, ela investe nisso. Então, se todos os jornalistas fossem autores, ela não recebe nenhum tipo de proteção, ela não pode fazer nada. E aí a lei diz assim, ó, existe a obra coletiva. E no caso da obra coletiva, quem detém os direitos patrimoniais sobre ela é a pessoa jurídica que está por trás dela, é quem banca, é quem paga, é o organizador. Tá? Então, o conjunto é do organizador. O conjunto daquela obra, daquela revista, é do organizador. Cada jornalista, cada fotógrafo, cada cartunista, enfim, cada ilustrador que contribuiu tem o seu direito individual. Mas aquele conjunto todo o organizador tem a titularidade sobre aquele conjunto todo. E aí ele pode ceder, ele pode vender o conjunto inteiro, não uma obra individual. O organizador da obra coletiva, né, dos jornais, das revistas, dos portais, ele só vai poder ceder individualmente a obra de um jornalista, de um cartunista, de um fotógrafo, se ele tiver escrito no contrato com esse jornalista, cartunista ou fotógrafo, que ele pode fazer isso. Então, é importantíssimo, enquanto organizador de jornais, revistas e portais, que a gente faça bons contratos com os nossos jornalistas, porque a gente quer defendê-los e quer defender o direito deles, mas a gente também quer ter o nosso direito de poder usar à vontade aquela obra que eles estão criando para a gente, né? Então, Paula, diga. perdão atravessar você. A gente está aqui com o chat bombando de perguntas. A gente Uau! já tem 9 perguntas aqui Então pendentes. vamos. O próprio Zoom já está me avisando. E é sobre direitos autorais. Uhum. Então, a Ana Luísa perguntou lá no começo do nosso encontro se eu publiquei um livro-reportagem de forma independente, por exemplo, o registro segue o mesmo procedimento para proteção de direitos autorais? Posso fazer mais? Pode. Tô aqui descendo. O Yuri também perguntou, mas quando o conteúdo é exclusivo, que eu acho que você já trouxe um pouquinho nessa última fala, e a Simone trouxe, e no caso de jornalistas que não assina por ser contratado como do marketing ou social media? Vou te fazer essas 3 primeiras perguntas aqui. Eu até perdi, peraí. Tem o caso do jornalista, o caso do registro e qual que é a outra? No caso do conteúdo exclusivo, Ah, é né, conteúdo que é exclusivo. do Yuri e da Simone, que é, no caso, né, do contratado, tá no Uhum. marketing, é um social media, mas que faz entrevistas, coberturas, e a questão da Ana, que é da proteção Registro. de direitos autorais quando ela está produzindo de forma independente. Então vamos lá. Ó. Primeiro de tudo, o direito autoral diferente. Lembra que eu falei que é diferente, que é um grupo grande de direito autoral, um grupo grande de propriedade industrial, e propriedade industrial tem que registrar? Lembra que eu grifei bastante a palavra registro lá, porque a gente tem que ir lá no INPI registrar? No caso do direito autoral, não. No caso do direito autoral, a gente tem que materializar.
Se a gente fixar qualquer criação em qualquer suporte, a gente já recebe a proteção autoral. O que acontece? Então, a gente não precisa de registro. O direito autoral, a lei diz, é dispensável o registro. Mas existem alguns tipos de registro que podem ser feitos. Na Biblioteca Nacional, por exemplo, no caso de escritas, na Escola de Músicos do Brasil, no caso de uma música, enfim, na Escola de Artes e Arquitetura. Tem vários órgãos que a gente pode registrar. Hoje em dia, com a blockchain, às vezes eu dou aula também sobre a blockchain, a gente também pode fazer um registro na blockchain. Para que serve o registro no direito autoral? Para mostrar para todo mundo que eu pensei naquilo primeiro. Essa é uma prova de presunção. Então, diz assim, se você tem um registro na blockchain, na Biblioteca Nacional, qualquer que seja, você fala assim, olha, tá vendo isso aqui, ó? Fui eu que fui lá e disse que eu fiz. Tá aqui com a data tal, com o meu nome, com esse conteúdo. Aí você tem uma prova de presunção. A outra parte, se quiser dizer, ó, é mentira, não é dela não, fui eu que criei, ela só copiou, vai ter um trabalhão para conseguir provar, porque você tem uma presunção. Então, você sai na frente se você faz esse tipo de registro. Mas ele não é obrigatório. Isso não dá para fazer com jornal, no jornalismo. É muito rápido. A gente produz matéria de maneira muito rápida e é difícil a gente ficar lá registrando tudo aquilo. Hoje a internet também nos ajuda, né? Porque tudo que às vezes a gente sobe e a gente já está materializando. Toda vez que a gente disponibiliza alguma coisa na internet, a gente já materializou. Toda vez que a gente escreve no nosso computador, a gente já materializou. Então a gente tem uma ajuda da tecnologia para esse tipo de preocupação. E aí, a gente, pensando aqui nos jornalistas, né? Então, quando você tem jornalistas que não assinam a matéria, não significa que eles não sejam os titulares originários, desculpem, daquele direito. Eles possuem o direito autoral sobre aquela matéria que eles escreveram, tanto quanto os jornalistas que assinam. Ocorre que, naquele momento, por opção do veículo de comunicação, o veículo prefere que não esteja assinado individualmente pelo jornalista, mas isso não significa que ele não tenha direito sobre aquele escrito. Só que tudo isso tem que ser muito bem tratado no contrato, tá? Tem que estar bonitinho, a gente tem que explicar, ó, no contrato a gente fala, nem sempre você vai assinar, ou em que situações você assina, em que situações você não assina, mas garanto a você o direito autoral individual sobre aquele escrito, ou então você está cedendo o direito autoral patrimonial para o meu veículo, para o meu jornal, para a minha organização, sobre aquilo que você escreveu. Né? É isso. E sobre o conteúdo, né? Você pode. E aí você, como organização, como jornal, como revista, portal, enfim, você pode vender aquele conteúdo para qualquer outra pessoa jurídica, distribuir para o mundo, se você tiver esse direito com aquele jornalista contratado, bonitinho. Tem uma outra coisa também que é interessante na lei de direito autoral, que diz o seguinte: ainda que você não tenha um contrato de cessão, se você tem um jornalista que é seu funcionário, que ele é seu contratado, é óbvio que ele vai escrever para você. Então, por causa disso, é óbvio também para a lei, isso a lei diz, olha, está aqui registrado que o conteúdo criado por um jornalista, ainda que não assinado, pouco importa, ele tem que servir para pelo menos uma publicação. Então, a lei presume que aquela matéria pode ser e deve ser inserida em ao menos uma publicação daquele veículo que contratou o jornalista, mas não duas, e não isoladamente. Isso a gente tem que tratar em contrato. Então, se a gente repetir uma matéria jornalística, se a gente não tiver tratado em contrato, que a gente pode fazer essa repetição numa outra revista, se a gente vender isso para um outro veículo, aí o jornalista vai ter direito de brigar. Mas é raro isso acontecer, porque a verdade é que os usos e costumes não permitem, isso acaba não acontecendo, porque não é usual no meio jornalístico. Não sei se eu respondi, viu, gente? Eu espero que eu tenha respondido isso para vocês. Você acha que eu Super respondi, Sanara? respondeu, É, Paula, respondeu super. Posso fazer mais 3 perguntas? manda bala. Porque a gente está aqui com 10 perguntas e a gente também Tá. está perto da finaleira, está começando a finaleira do nosso encontro. Isso. A gente tem perguntas relacionadas
Tem algumas aqui que vão ser respondidas nos próximos slides da Paula, então eu vou deixar ela responder. Se a dúvida permanecer, eu faço aqui a pergunta. Boa. O Antônio perguntou: um filme financiado com Lei Paulo Gustavo ou PNAB tem sua exibição condicionada à autorização do autor e diretor da obra? A Gabriela também perguntou: Paula, eu escrevi uma grande reportagem para o TCC e publiquei no Notion. Teria uma forma de proteger esse material? E aí a última pergunta que eu vou fazer é de um participante anônimo que colocou: em redes sociais, legendas de análise de artigos, por exemplo, podem ser protegidos? Como reivindicar a autoria nesses casos? Vamos lá. Ó, bom, sobre o filme, não é super o nosso escopo aqui, mas para a gente fazer inscrição, a gente já tem que garantir que vai garantir todos os direitos. Então, os direitos vão ter que ser cedidos do diretor, do criador do documento, você vai ter que ter todos os direitos. A produtora, quando se inscreve, o que comumente acontece é a produtora, às vezes a produtora é a mesma figura do diretor, às vezes não, mas a produtora tem que ter todos os direitos com ela para poder escrever o filme naquele edital, tá? Então, rapidamente é isso. Você precisa desses direitos, você precisa desses contratos. Sem esses contratos, você está correndo um sério risco para o edital. Pode ter certeza que qualquer edital que você vai se submeter vai pedir que você tenha todos esses contratos e todos os direitos autorais regularizados para subir, tá? O simples fato de você, quando você sobe um TCC, então, agora eu não anotei o nome de quem fez a pergunta, mas quando você sobe qualquer escrito, qualquer projeto, você já tem uma proteção, você já materializou, você recebe proteção. Então, se alguém copiar, se isso aparecer de alguma maneira na internet, você pode reclamar, né, de cópia, de plágio, de uso indevido, de reprodução indevida, tá? Então, mesmo, sim, o fato de você subir na internet, de você disponibilizar isso na internet, não significa que qualquer um possa copiar, não significa que as pessoas não devam atribuir créditos se citarem você, então só podem usar pequenos trechos, porque copiar integralmente, porque se eu usar um TCC, se eu pegar um TCC, baixar esse TCC, imprimir e levar para minha professora, eu estou cometendo um plágio. Na verdade, eu estou cometendo uma cópia. Se eu baixar ele inteiro, eu estou cometendo uma cópia, né? Se a gente vai falar sobre isso. Então, você tem proteção e você pode reclamar, pode mandar e-mail, pode notificar, pode chamar advogado, pode processar, se você perceber uma cópia. E eu não entendi a última pergunta sobre as legendas, Sanara. Eu também fiquei com dúvida, Paula. Vou pedir para o nosso integrante anônimo que escreveu essa mensagem, se Tá, ele puder mandar novamente a pergunta, aí a gente é, responde. e aí a gente responde, pode ser? Pode ser. E aí eu vou falar um pouquinho do plágio jornalístico, né, que é comum. Mas eu quero primeiro dizer para vocês, plágio é cópia disfarçada. Plágio não é cópia. Cópia é cópia. Cópia literal é cópia, é feio e precisa de ter autorização. Plágio é uma disfarçadinha. Ah, deixa eu fazer uma coisa parecida, muda uma palavra ou outra. A intenção é mesmo essa de disfarce no plágio, tá? Então, mas de qualquer maneira, plágio e cópia desautorizada são ilícitos. E eles são ilícitos civis e são ilícitos criminais. O mais comum de todos é que a gente considere um ilícito civil. E aí a pena para o ilícito civil é pagar indenização, perder os exemplares, se forem exemplares de livros, de jornais, de revistas, enfim, se for um filme que foi plagiado ou copiado, recolhe-se todos os exemplares também, multa, né? E às vezes a gente pode falar em aplicação criminal. Ela é muito mais voltada à questão de pirataria, que a gente não está tratando aqui, tá? Mas existe também a possibilidade de uma penalização criminal. A gente, não sei se vocês lembram, mas há alguns anos houve uma acusação da Joyce Hasselman de ter plagiado vários jornalistas, né? Os números eram altos, assim, tipo, 65 artigos com plágio, eu acho que, se eu não me engano, não sei quantos jornalistas plagiados, e aí o Conselho de Ética do do Sindicato de Jornalistas do Pará, do Paraná, desculpem, aplicou uma pena a ela, dizendo, olha, você não pode entrar aqui, você não vai mais ser sindicalizada aqui,
e estou te advertindo. Ela até tentou ir até o STJ para dizer que não tinha valido nada aquela pena, que não estava regular a citação, a informação dela, mas não deu certo, não. Então, as pessoas podem ser responsabilizadas se plagiarem. Parece que ele constatou, ele fez comparações. Então, por exemplo, às vezes eu atuo como perícia, como perita ou como assistente técnico, e eu faço essa comparação. Eu olho o original e olho aquela cópia que dizem que foi plagiada e falo, olha, isso tem identidade em tantos por cento, parece muito, a ordem está correta, não está correta, está muito semelhante, a concatenação de ideias, as conclusões estão muito parecidas, então é possível a gente perceber o plágio. E cópia, cópia, né, gente? Tem que pedir autorização, senão você não pode copiar, tá? E Paula, diga. pode parafrasear, eu achei essa pergunta do André, parafrasear textos jornalísticos pode ser crime? Pode. Crime é muito difícil de acontecer nesse caso, mas um ilícito sim. Então, se você pega, e faz só trocando as palavras, você realmente pode estar parafraseando. Você copiar uma matéria inteira. Se você parafrasear uma matéria inteira, a gente pode identificar como plágio, sim, né? Então, a paráfrase serve para quando você, por exemplo, quando eu disse aqui, esse é um conceito da WIPO, né, da World Intellectual Property Organization, que é a WIPO. Eu parafraseei, mas eu disse que é um conceito dela e foi um trechinho do conceito. Se eu parafrasear a parte inteira dela, eu preciso pedir autorização. Olha, vou usar a sua matéria como fundamento, como base da minha próxima matéria. Você pode pedir essa autorização. E você vai ter que citar que o fundamento, que o fundo daquilo, que você está fazendo uma paráfrase daquela outra matéria, mas paráfrase pode caracterizar plágio. É muito comum que isso aconteça, inclusive. Tá? Então, parafrasear tudo não dá, não. Mas dá para dizer, como diria a matéria jornalística de fulano, ou como diria o jornal tal, e aí você faz uma paráfrase, muda um pouco as palavras, mas cita e informa que você retirou aquela, que você fez uma paráfrase. Não, você não precisa dizer, eu estou parafraseando, mas você precisa, de alguma maneira, informar que existe ali uma forma de citação. Tá? É super importante. Citação, atribuir crédito é bom, né, gente? A gente gosta de ser creditado, não é verdade? Né? Todo mundo gosta de ser creditado, todo mundo gosta de que aquilo que falou, ou disse, ou escreveu, ou pensou, foi divulgado atribuindo o seu crédito. É horrível quando a gente sabe que alguém falou, pegou para si aquilo que você disse, né? Então, é super importante. Acho que a gente deve, pensando na gente, para agir com os outros. E acho que chegando mais pertinho para o final, falando um pouquinho do clipping, e o clipping ele não é muito bem tratado na nossa legislação. E a gente diz, poxa, mas eu não posso fazer um clipping, e foi muito comum quando a internet surgiu, né? A gente tinha sites que faziam isso, que só faziam clipes, só pegavam matérias de alguns jornais, selecionavam e vendiam isso. E isso fazia um prejuízo grande para alguns veículos de comunicação. Poxa, eu estou aqui, tem um esforço enorme para produzir uma matéria jornalística, para fazer uma apuração boa. Vem essa empresa aqui e copia e cola tudo que eu escrevi no seu clipping e manda para todos os seus 100 mil funcionários. Isso é um prejuízo, eles consideraram que era um prejuízo. Então, houve uma grande discussão sobre essa clipagem. Hoje, o que se diz, né? E o que eles diziam? Poxa, mas eu não estou prejudicando, é só uma matéria, você tem um jornal inteiro aí, né? Mas isso acontecia com muita frequência, ou uma matéria inteira, ou com uma matéria que às vezes, agora, recentemente, né, a coisa foi se desenvolvendo, que a gente tem paywall, então você libera uma matéria inteira por clipe, só que essa matéria é paga no veículo originário, então você está prejudicando. E existia lá, o artigo 46 é um artigo da Lei de Direitos Autorais que fala em exceções. Quando é que eu posso usar uma obra de alguém, né, ou uma obra que tem direito autoral, sem pedir autorização, sem ter que remunerar o autor por isso? Né? Então, essas são E a primeira exceção é o seguinte: é a reprodução de notícias ou artigos informativos na imprensa citando o crédito ou citando a fonte, na medida da finalidade jornalística. Então, muita gente usava isso como licença para copiar tudo. E aí, recentemente, quer dizer, então, em 23, né? Mas a terceira turma, o STJ já vinha com decisões importantes sobre isso, proibindo, e essa decisão foi bastante representativa para proibir de vez. Então, quer dizer, clipe de notícias
não é permitido. Por quê? Porque ele tem ele impede o benefício econômico, né, a fruição econômica do titular daquela matéria originária. Então, ele fala, é de exclusividade do titular do direito autoral e gera dano patrimonial, sim. Né? Então, ele fala, ó, o serviço de clipping consistente na elaboração e comercialização de matérias jornalísticas e colunas publicadas em jornais sem autorização do titular viola direitos autorais desse titular. Então, para ter um serviço de clipping, você precisa pedir autorização e, muitas vezes, negociar uma remuneração com aquele veículo para quem você pede a autorização, né? E ela, aqui é algo interessante que a ministra Nancy Andrighi menciona o teste dos 3 passos de Berna. Berna é uma das convenções internacionais que fala sobre direitos autorais, e esse teste dos 3 passos, ele sempre busca enxergar se aquela reprodução é ou não é justa. Então, ele fala assim, somente em casos especiais, se não prejudicar a exploração comercial normal daquela obra e se não ferir os interesses do autor daquela obra que originou o clipe. Então, ela fala assim, não passar nesses 3 itens, não pode fazer, não pode publicar. E o clipping, de fato, na opinião do STJ, não passa por esses 3 itens. Então, vou copiar a matéria, mas vou citar a fonte do crédito? De jeito nenhum. Não é só porque você vai copiar, só citar, deixa eu só citar a fonte, vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. Não, gente, precisa sim de autorização ou licença de uso. Não basta citar a fonte, não basta acreditar, você precisa mesmo de uma licença ou de uma autorização para citar a matéria inteira, na íntegra, senão você está prejudicando o uso inicial. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Acho que deve ter mais dúvidas aí, né, Sanara, para a gente. Vocês me encontram nessas redes, fiquem à vontade, quiserem me encontrar. Eu adoro trocar ideias, então podem me procurar se precisarem. Paula, muito obrigada pela exposição. Tá todo mundo aqui elogiando de forma muito Tá bom. didática. Encontro de um tema que é, né, cabeçudo, mas de uma forma leve que a gente consegue discutir. Larissa falou que discutaria por muito mais tempo. Fernanda falou que a aula está excelente. Que ótimo. É, Só falando para vocês, pessoal, que a gente tá com a lista de presença aí, para quem ainda não assinou ela, tem que assinar a lista de presença para no final do nosso seminário vocês conseguirem, né, fazer a solicitação do certificado. E também a gente colocou um formulário de avaliação para a aula de hoje, para a gente avaliar esse encontro, entender o que a gente precisa melhorar e o que está dando certo que a gente está fazendo nesses seminários. Então, respondam também o Forms. E aí, a lista de presença, vou pedir, vão republicar aqui no chat novamente, TED, você vai ter acesso. E aí a gente tem aqui bastante perguntas, mas eu a gente não vai conseguir responder todas, então eu Sim. vou fazer alguns amarros aqui. A Larissa perguntou sobre foto. A gente vai ter um encontro e uma Sim. fala específica sobre isso no nosso próximo encontro, Larissa. E aí, para mim garantir que você vai estar com a gente no próximo encontro, a gente vai responder a sua pergunta, eu vou deixar ela aqui anotada, e a gente vai responder sua pergunta no começo do próximo encontro, que a gente vai falar especificamente sobre isso. E aí ver essas questões de artistas, celebridades que também são marcas, como que fica citá-los. Eu acho que tem uma aqui muito importante, que é da Thalia, que é como jornalista freelancer pode se proteger em relação aos direitos autorais, visto que não costumam ter contratos com os veículos, né, que eles prestam serviços. E aqui tem bastante questão sobre redes sociais. Então, como se proteger na rede social, quando a pessoa escreve algum assunto específico, como criação de vídeos, né, e é plagiado, e o nosso participante anônimo falou sobre a legenda, que seria como jornalistas que produzem conteúdos no Instagram, por exemplo, podem proteger moralmente, né, que aquele texto é seu. Então, para quem produz conteúdo nas redes sociais, eu acho que pode ser uma questão importante. E sobre o clipping, são muito comuns as assessorias de imprensa usarem, né, porque é necessário para compartilhar matéria com o cliente, a agência também que utiliza esse serviço, e aí a agência que utiliza esse serviço pode ser penalizada
Se quiser, eu posso ir trazendo as perguntas novamente, Paula, que eu acho que foram muitas também. Foram, né? Vamos lá. Se eu falhar, você me pauta de novo. Vamos falar. Então, pensando aqui, vou começar do fim para o início. As agências podem ser penalizadas sim, né? Então, elas podem, porque elas estão reproduzindo algo que elas não têm autorização. Elas precisam pedir autorização, precisam explicar. O veículo precisa ter certeza de que ele não vai ter prejuízo com aquela reprodução. Tá? Então, elas podem ser penalizadas. E, como é feita essa penalização? É ruim, porque essa penalização é feita geralmente pelo tribunal. A gente tem que ir à justiça. Difícil, muito, muito difícil você falar, você bater na porta de alguém, você está usando o meu conteúdo aí, pode fazer o favor de me pagar. O cara vai falar, não pode pagar. É muito raro. Acontece, às vezes, quando a pessoa cometeu um erro e sabe do direito, ela pode até fazer esse pagamento, mas é raro. Geralmente a gente precisa bater na porta da justiça para a justiça cobrar. O que é mais comum e bem plausível é que quando a gente peça para tirar do ar, você copiou um conteúdo que é meu, por favor, tire do ar. A maior parte das vezes esse conteúdo sai do ar, sim. Então, quer dizer, eles sabem que estão cometendo ilícito. O problema é que pagar é mais difícil mesmo. Já aconteceu comigo, inclusive. Tinha um site onde eu tinha diversas matérias, de repente eu vi uma matéria, um artigo que era meu, no Jus Brasil com o nome de outra pessoa. Eu falei, escuta, isso aqui é meu, né? Tenho há anos, provei que eu tenho há anos, porque tem registro daquilo que eu tinha, e o Jus Brasil tirou, derrubou aquela pessoa que tinha copiado o meu conteúdo e colocado lá um artigo meu. Então, acho que eu falei isso. O freelancer, como é que o freelancer se protege? Porque nem sempre dá para fazer contrato. Às vezes a coisa é tão rápida, né, que a gente não pode fazer contrato. Mas, lembra que eu falei, tem que ser por escrito? A sessão definitiva, então, vamos pensar uma coisa, a lei de direitos autorais tem algumas formas de licenciar um conteúdo, mas tem duas formas básicas, uma é a licença e a outra é a cessão. Vamos interpretar que a licença é como se fosse um aluguel. Então, é como se você pegasse aquele bem e pudesse usar por algum momento, por algum período, de alguma única forma, e cessão é quando você manda tudo embora, você não tem mais nenhum poder sobre aquilo. O freelancer, ele geralmente, quando ele cede, quando ele entrega uma obra dele, muitas vezes ele está licenciando. Aí o e-mail é legal, o e-mail basta, porque ele vai dizer assim: ó, eu estou dando licença para você usar esse meu escrito, essa minha obra, desta maneira, ou daquela maneira, ou por este período, ou neste território, por este valor, enfim, ele vai colocar lá as condições que ele está licenciando. Pode ser que o freelancer faça uma cessão, pode ser que ele entregue, ó, eu nunca mais vou ter poder sobre isso que eu criei para você. Aí a lei pede que seja um contrato, ela exige que seja um contrato. Então é uma defesa um pouco mais difícil de fazer. Só que, de novo, os usos e costumes impedem. Hoje, a velocidade com que a coisa acontece impede que você faça um contrato para cada coisa. O ideal seria esse freelancer tem um contrato de prestação de serviços com o veículo de comunicação para qual ele presta serviços de freela, e nesse contrato eles determinam como é que vai ser. Então, é uma sessão definitiva, nunca mais ele pode usar, nem para ele, nem para nenhum outro veículo, é exclusivo, não é exclusivo, e aí ele determina como é que vai ser. Isso seria muito bom se tivesse contrato com cada veículo, tá? A licença é um pouquinho mais light nesse sentido. Acho que é mais. Os vídeos plagiados, né? Como é que a gente protege nas redes sociais de vídeos plagiados? Então, eu criei um vídeo, acho que essa era uma das perguntas. Eu criei um vídeo, eu criei um argumento, eu criei um roteiro todo para esse vídeo. Tudo isso tem direito autoral, o argumento tem direito autoral, o roteiro tem direito autoral, a direção, a luz, a iluminação, as óperas musicais que você pode sincronizar nesse vídeo também tem direito autoral, você tem que pagar, enfim. Você faz a criação disso e disponibiliza isso na internet. Se esse vídeo for copiado por alguém, se ele for disponibilizado por alguém que você não deu autorização, você pode ir lá notificar. Você deve fazer isso. Então, você deve dizer: tira isso do ar, isso é meu, né? Como é que eu provo? Com as provas, está aqui o dia que eu subi, está aqui o meu canal no YouTube, ele está aqui desde o dia tanto do tanto, ou então se você tiver num pendrive, ó, está aqui um pendrive, está aqui um PDF, está aqui um print, né? O que eu digo sempre? Eu acho que eu até vou falar isso.
que é essa coisa da blockchain que eu falei bastante para vocês. O que é a blockchain? A blockchain é aquela rede de computadores que coloca em cadeias e transforma o seu arquivo num hash. O que é um hash? É uma cadeia de códigos bem grande, grande, grande mesmo, com letras e números e símbolos. É bem difícil de copiar. Não existem dois hashes, porque a blockchain não permite. É muita coisa para explicar aqui, mas a blockchain não permite que existam dois hashes para um arquivo só. E cada vírgula que você mudar no seu arquivo gera um novo hash se você subir aquilo lá na blockchain. Isso é uma questão técnica, de tecnologia, mas o fato é, existem plataformas de blockchain que aceitam todo tipo de arquivo. Então, você vai numa dessas plataformas de blockchain, faz o upload do seu arquivo, então pode ser o upload do seu vídeo, o upload da sua música, do seu MP3, do seu MP4, da sua figura, da sua JPEG, do seu Word, do seu PDF. Você faz o upload desses arquivos nessa plataforma de blockchain, ela vai te devolver um hash. Esse hash é só desse arquivo que você mandou. Nenhum outro arquivo no mundo não vai ter, nenhum mais parecido não vai ter, porque se você mudar uma vírgula, esse hash vai mudar. E o que acontece? Toda vez, se alguém questionar que aquele conteúdo é seu e você tiver esse hash, você fala, não é não, tá aqui o meu hash. Por quê? Quando a gente coloca esse hash num decupador de códigos da blockchain, ele vai dizer, esse hash foi gerado na data tal, do dia tal. E se você subir o seu arquivo de novo, ele vai gerar nesse decupador, ele vai gerar exatamente o mesmo hash. Isso vai tecnicamente, de uma maneira tecnicamente, quando eu falo da tecnologia mesmo, comprovar que aquele arquivo já existia naquela data. Então você comprova a anterioridade e se você tem um hash, você também tem um grande princípio de presunção de que aquilo é seu. É assim que você protege os seus livros, é assim que você pode proteger e que todos nós podemos proteger qualquer conteúdo que a gente crie hoje em dia na internet, tá? Por essas plataformas de blockchain. É muito barato, R$ 20, R$ 30, às vezes você consegue subir 3, 4, 5, 10 arquivos e muito mais rápido do que fazer isso via Biblioteca Nacional, Escola dos Músicos Ordem dos Músicos do Brasil, Escola Nacional de Belas Artes, enfim, qualquer desses órgãos governamentais que também fazem esse tipo de registro. Blockchain veio para nos ajudar nesse aspecto. O que mais? Não lembro se tem mais perguntas, Sanara, se eu respondi todas. Respondeu todas. A gente ainda tem mais 8 perguntas, mas a gente não vai conseguir, infelizmente, responder mais, porque a gente tem um tempo aqui para cuidar, inclusive com as pessoas que estão nos assistindo aqui, temos 105 participantes. Uau! A gente pode pensar nessa dinâmica para depois conseguir essas respostas que estão muito relacionadas a questões mesmo cotidianas do trabalho jornalístico. Verdade. Então, como se proteger né, já teve veículos que já foram todos plagiados, conseguiram reivindicar, né, conseguiram excluir o conteúdo plagiado, perguntando como se prevenir. Eu acho que o caminho é ter, né, o registro da marca, ter toda essa documentação, todo esse histórico registrado. Isso é uma forma de se proteger, não quer dizer que nunca vai acontecer, né? Não tem como se proteger de um plágio, ele vai acontecer. O que tem é como você proteger juridicamente para que isso cesse, né? Para que esse plágio, como o Paula trouxe, né, seja retirado, que é o que acontece na maioria das vezes. E também essas questões aí relacionadas muito à internet, a plágio de internet, que eu acho que você já trouxe aí bastante esse caminho. Então, e ficou essa questão também do valor. Mas eu acho que vocês podem checar com a própria Paula, que trabalha com isso. Vamos falar de valor, eu vou aproveitar e dar um recado. Gente, se vocês estiverem querendo fazer o pedido de registro de vocês, façam correndo, mas para ontem, porque o INPI mudou as diretrizes de taxas, que vai mais do que dobrar, mesmo para pessoas físicas, que tem uma redução, para pessoa física, para pequenas empresas, enfim, mas ele vai mais do que dobrar no dia 20 de setembro. Então, a gente tem 10 dias com taxas baixas. Depois disso, vai ficar bem mais caro fazer o pedido de registro. Então, corram, se vocês fiquem à vontade para correr. Feirão do registro de marca, por favor, gente. Paula,
te agradecer mais uma vez pela disposição, por essa troca tão potente, por essa disponibilidade com a gente. Foi um encontro muito massa. Vou deixar que você dá a sua frasezinha Ah, final aí. eu que agradeço, Sanara, foi realmente um prazer. Eu adoro falar e adoro responder essas perguntas. Fiquei muito feliz que vocês fizeram todas essas perguntas, porque é rico, né? Isso traz alguma riqueza, isso traz proteção. Eu fico feliz, mesmo que a gente não possa exercer, tem advogados para consultar o tempo inteiro, vocês terem consciência da proteção que vocês podem exercer sobre o conteúdo que vocês produzem, eu fico já me deixa bastante satisfeita. Então, agradeço ao Torna-Voz, agradeço você por essa mediação e toda a equipe aí que esteve com a gente e a nossa audiência. Obrigada mesmo. Obrigada, Paula. Só reforçando, a gente tem a lista de presença no chat para quem precisar. Coloquem, né? É importante para a gente conseguir também, né, mostrar esses números que a gente teve hoje, que são bem legais. E também para quem precisar do seu certificado, comprovação das suas horas ali, é sempre massa. Temos também a avaliação do nosso encontro. Vamos avaliar a Paula, que foi maravilhosa, né? Muito E obrigada. também a estrutura como um todo. E aí, só reforçando para vocês que esse é o nosso primeiro encontro. A gente teve um encontro hoje, a gente vai ter um próximo encontro dia 17, que a gente vai falar sobre como proteger o nosso trabalho jornalístico. Então, a gente vai trazer outra camada para o que Paula trouxe. O encontro também começa nesse mesmo horário, 6 horas, vai até 7h30, com esse limitezinho aí, dependendo da quantidade de perguntas. E aí, agradecer mais uma vez a Paula, ao Tornar Voz pela organização e pela parceria, a Google, que é o nosso patrocinador, e os nossos parceiros, a Abrage, a Jora, é nós, que ajudaram na divulgação. E muito obrigado a vocês também, que interagiram muito no nosso chat, no nosso perguntas e respostas aqui, e que fez o nosso encontro ser muito mais especial nessa noite. E desejar boa noite a todos, todas e todes. Até o dia 17. Também tô ansiosa, Mariana. Até lá. Tchau, tchau.